buscar entendimento aqui. E a gente tem os versículos, não sei se vai dar tempo de passar todos os versículos, mas no livreto ele tem a explicação. Depois você pode em casa olhar no livreto, olhar o versículo e buscar esse entendimento. Mas alguns eu vou pegar só para poder trazer essa clareza. A primeira questão é, nossa jornada teológica, ela começa com o Espírito Santo. Por quê? Porque a primeira primícia que a gente entende é que você já aceitou Jesus Cristo, já está salvo nele, já está guardado nele, perfeito? O sangue do Senhor já te derramou, né? Você já se batizou ou está num processo de ser batizado, né? A imersão das águas, certo? Então agora você está sendo, né, tratado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a obra do Espírito Santo de Deus, ela é manifesto em nossa carne. Perfeito? Tranquilo até aqui, meus irmãos? Então, a nossa base teológica, ela é o quê? O Espírito Santo de Deus. E para isso, eu preciso entender uma coisa. Você consegue responder essa pergunta de forma muito simples? Por que existimos? Você consegue responder isso muito simples, muito direta? Por que você existe? Por que eu existo? Perfeito? Porque quando a gente tem essa resposta vai nos conectar a algum lugar. Ok? E aí, como instituição, por que o Instituto ID Prover existe? O Instituto ID Prover existe para levar a palavra de Deus para mais pessoas, para levar o ensino da palavra de Deus a alcançar mais vidas. Nós estamos divididos em base de missões, ou seja, preparar missionários para o campo missionário. Nós estamos preparados na base de empreendedorismo, então preparar empreendedores para atuar no campo do empreendedorismo. Perfeito? Nós estamos na área de social, então o objetivo nosso é preparar pessoas para alcançar outras vidas pelo aspecto social, né? Às vezes a pessoa está passando dificuldade, passando necessidade, e é uma forma da gente conseguir chegar até essas pessoas, né? E cumprir a palavra de Deus também, porque a palavra de Deus diz para a gente cuidar, né, daquelas pessoas que nesse momento estão em dificuldade social, vulnerabilidade social, enfim, é um meio da gente alcançar. Então o Instituto ele se move no âmbito espiritual e é dividido na base de ensino, na base de missões, na base de empreendedorismo e na base de ação social. Mas movemos de que forma? Através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é a nossa base teológica. A partir daí, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Vocês entendem isso? Eu não preciso ter, por exemplo, eu tenho um chamado pastoral. Deus me deu um chamado pastoral. Uma unção que veio do céu que é para ser pastor, por exemplo. Eu preciso ter a teologia do homem? Não. Você precisa ter a teologia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa te ministrar. Você precisa pegar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando você abrir, o Espírito Santo vai te ensinar o que verdadeiramente está naquela palavra. Ele vai trazer as coisas mais profundas que, às vezes, a teologia não consegue trazer o entendimento, mas o Espírito Santo de Deus vai trazer para você. Então, quando você está com base, né, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você consegue conduzir aquele rebanho que Deus colocou na tua mão. Perfeito? Porque você está guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, né, o Instituto, a gente entende que assim, não é a teologia que te define. Não é você escolher uma melhor faculdade, não é você escolher um melhor seminarista ou um melhor professor teólogo na esfera humana que vai te fazer com que você se torne o melhor líder naquela área que Deus te colocou. Mas a tua relação com o Espírito Santo de Deus, sim, é a que vai fazer diferença dentro do teu ministério, dentro daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Diante disso, então a nossa primeira base é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o selo do Espírito Santo de Deus,
Depois a gente vem na construção do quê? Da palavra de Deus, a Bíblia. Perfeito, meus irmãos? Né? O Espírito Santo de Deus, ele sempre vai levar a gente para onde? Para a palavra, para a Bíblia. Certo? Então a Bíblia, ela precisa ser o meu e o teu referencial. Ok? Não podemos ter um outro instrumento, sendo que esse não for o primeiro instrumento. Ok? Tranquilo? Então, este é uma forma da gente se mover. Depois disso, bem, por entendimento, por aquilo que Deus trouxe para nós temos os livros apócrifos. Perfeito? Livros que até então, até um período atrás, ele estava ali na Bíblia King James, né? E mais ou menos aí 100 anos ou um pouco mais, ele foi retirado da King James. Alguns dizem que é por causa de que era muita impressão, muito papel, outros falaram que não cabia estar ali, enfim, por algum motivo tiraram. E no entendimento daquilo que o Senhor nos trouxe, esses livros, eles são bons para ensino, eles são bons para trazer direção. Então a gente usa os livros apócrifos como base de ensino também. Perfeito? Alguns livros apócrifos que foram escondidos aí por um tempo, mas ele tem uma base de ensino que a gente pode tirar proveito deles. Perfeito? Desde que eles estejam direcionados e tenham base bíblica para poder fazer uma ligação, né, com a palavra de Deus. É a mesma coisa se você pegar nos tempos de hoje, né, que não são apócrifos, mas hoje, o que nós entendemos? Quantas pessoas escrevem livros hoje? Perfeito, meus irmãos? Inúmeras pessoas, né? Deus usa, ensina, a pessoa vai lá e escreve um livro. Aquele livro você pega para ler, ele não pode te ajudar, não pode te edificar na tua instrução? É assim que a gente entende da questão dos livros apócrifos. Ele pode te ajudar na tua educação cristã. Então, por isso que a gente usa este material também como base. Bem, depois a gente tem a teologia tradicional, que é o quê? Eu posso, se eu quero mais conhecimento, história, entender, eu quero realmente saber a ciência de Deus através do homem, do que o homem pesquisou, do que o homem foi buscar, das informações, ok, eu vou lá e faço uma faculdade, eu faço um curso teológico, né, para poder ter mais conhecimento, perfeito? Mas eu não posso substituir o Espírito Santo de Deus na minha vida, ok? Tudo começa com aquilo que Deus nos deu, que é uma dádiva, que é um presente de Deus, que é o Espírito Santo de Deus nos instruindo, perfeito? Bem, qual a referência bíblica que a gente tem? Referência 1 Coríntios de 2 a 4, 5 e referência em 1 Coríntios 3 a 19. Eu vou puxar só esse como exemplo, porque senão o tempo não vai dar, aí os outros eu vou trazendo para vocês entender comigo. Ó, eu tinha montado direitinho aí um monte de versículos, já tinha separado, mas senão vai ficar muito longo a ministração, o entendimento. 1 Coríntios de 2 a 4 a 5. Olha que interessante, irmão. O que a palavra nos traz? E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o que nós aqui entendemos? Que aqui, aquele que está ministrando, ele precisa estar no Espírito e no poder de Deus. Perfeito? Não em sabedorias de homens. É claro que a gente traz ali algum contexto, alguma história para poder ilustrar aquilo que a gente vai ensinar? Sim. Mas a base referencial é a palavra de Deus. Perfeito? O Espírito de Deus ele tem que ter liberdade para fluir através da palavra. Perfeito? Tranquilo? Esse é um versículo base. O segundo, só para vocês entenderem, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que a gente entende disso? Muitas pessoas hoje, infelizmente, se tornaram exímios teólogos. Perfeito? Mas estão sem a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus. Ok? Buscaram os seus conceitos, buscaram os seus entendimentos, se encheram de conhecimento de homem
buscaram lá, visitar lá Jerusalém, sabe até o caminho onde Jesus pisou, se marcar, tem até as marquinhas tem até pedra para mostrar que teve lá. Mas não tem o Espírito Santo de Deus, porque de alguma forma perdeu no decorrer do caminho. Entendeu? Então nós aqui preservamos o quê? A presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada pessoa. O que nos liga, o que nos une aqui é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Perfeito? Então, dito isso, né, trazendo essa primeira parte aqui, voltamos então para esse princípio. Nos direcionamos através do Espírito Santo de Deus, ok? Depois, a Bíblia é a base que nos alimenta, livros apócrifos é o que também traz a questão de instrução, e por último, a teologia tradicional. Qual é a diferença das outras denominações? As outras denominações têm esse espelho invertido, a maioria delas, não estou dizendo todas, mas a maioria delas. A primeira coisa que eles buscam, teologia tradicional. Tem um monte de denominação, não estou aqui criticando nenhum, cada um tem o seu segmento, mas a primeira questão dele é assim, para você se formar ser um líder, ser um pastor, estar diante de liderança, você precisa ter um curso teólogo. É como se fosse obrigatório. Aqui não é obrigatório. Aqui é obrigatório você ter o Espírito Santo de Deus. Perfeito? Então, a lente é invertida. Você tem a teologia tradicional, tem a Bíblia, o Espírito Santo de Deus e você não tem os apócrifos. Perfeito? A maioria é assim. Ok? Então, a nossa forma de ver aquilo que Deus nos trouxe durante esse tempo todo é essa forma que nós enxergamos. Perfeito, irmãos? Bem, olha que maravilha. Diante disso, o que eu preciso entender? A obra do Espírito Santo de Deus em nós. Olha que maravilha. Se nós nos guiamos pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar em mim. Na semana passada nós tivemos uma ministração aqui, que foi muito forte, muito intensa, que trouxe que os homens estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitos não estão sendo curados, tratados, remidos, purificados, porque estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Então, para a gente andar em comunhão, a primeira coisa que você precisa aceitar, oh glória, é que o Espírito Santo de Deus esteja em tua vida. Você precisa declarar, falar, Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu sou selado no Espírito Santo de Deus. Ele faz parte da minha vida. Entende? E aí a gente começa a andar. A primeira questão, nós entendemos que, por exemplo, tem denominação que vai dizer que quem vai te corrigir é o teu líder, perfeito? É o pastor, sei lá, quem está no encargo é ele que vai te corrigir, beleza? Ok? Se não tiver certo, você tem que ir para ele e falar, olha, eu errei aqui, e ele vai te dar uma repreensão, ok? A primeira coisa que nós entendemos, e assim nós andamos, que quem te corrige verdadeiramente, repreende e ensina é o Espírito Santo de Deus. Então, essa responsabilidade, ela não é minha, não é de quem está na liderança do instituto, mas sim tua. Porque é o Espírito Santo de Deus que te acompanha 24 horas por dia. Eu não sei quantos anos você tem com o Senhor, mas esse tempo todo que você está com o Senhor, é o Senhor que está contigo. Então Ele sabe das tuas aflições, sabe das tuas dificuldades, sabe dos teus apertos. Nós estamos aqui para cooperar, mas não para jogar pedra. Não estou aqui para apontar dedo, nós não estamos aqui para apontar dedo, nós estamos aqui para acolher. O nosso papel é acolher. Estou ferido, estou machucado, errei, falhei, pisei na bola, cometi pecado. Irmão, chega aqui, você está arrependido? Estou. Então vamos acolher e vamos trabalhar a partir daí. Mas tacar pedra? Não. Não. Nosso papel não é esse. Ah, você vai ficar de banco, você não vai tomar ceia. Não. Você precisa estar diante do Senhor. O nosso papel é te ajudar a te reconduzir para o Senhor. Porque o acusador já temos, é Satanás. Ele fica na nossa mente 24 horas por dia. Então nós não vamos ser um instrumento de Satanás, nós vamos ser um instrumento de Deus.
Se você verdadeiramente quer viver com Deus, o nosso papel é ser instrumento de Deus na tua vida. Perfeito? E aí o que acontece? Quem que vai te ensinar? O Espírito Santo de Deus. Lucas 12, 12. Depois a gente vai passar esse material para vocês. Eu só vou mostrar esse para vocês entenderem que está tudo conectado com as Escrituras. Se você olhar aqui, ó, Lucas 12, 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deves fazer. Eu estou com uma dificuldade, eu não sei o que fazer. Ajoelha, olha para o céu, e na mesma hora o Espírito Santo de Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Ele vai te ensinar. Agora adianta você pegar o telefone e falar: meu irmão José, eu estou aqui, não sei o que, você pode me ajudar? Não posso, irmão. Eu posso, junto contigo, interceder por você. Então vamos orar. Mas não tomar decisões que você tem que tomar, que eu tenho que tomar. Perfeito? Não adianta você falar assim: eu quero ter uma vida com Deus, mas não está disposto a se entregar para Ele. Eu quero ter uma vida com Deus, mas não está disposto a falar assim: Espírito Santo, toma conta da minha vida. Toma a minha vida para Ti. Me sela. Entendeu? Me faz ver o Pai e o Filho. Me faz ter entendimento do mundo espiritual. Me conduza conforme a Tua vontade. Perfeito? Eu sou aqui um vaso que eu estou com o coração, com vontade de ser cheio do Teu Espírito, cheio do óleo. Entende? É isso que a gente vai provocando naqueles que estão conosco, para eles, devagarzinho, cada um encontrando o seu lugar no Senhor, a sua posição no Senhor e andando com o Senhor. Perfeito? Então, o Espírito Santo, ele ensina. E aí, eu sempre falo com o pessoal do Instituto, graças a Deus que o meu papel, à frente do Instituto e outros que estão aqui na parte de ensino de liderança, ministerial, a parte de ensino, é chegar aqui e ensinar. A partir do momento que eu trago o ensino, porque o Instituto ele só move através de ensino, então todas as ministrações nossas são de ensino. Porque nós entendemos que é pelo ensino que se vence as batalhas. Perfeito? Então nós ensinamos, colocamos a palavra e a obrigação de cada um de nós depois que sai daqui é o quê? Colocar em prática. E aí o Espírito Santo de Deus vai lapidar, entende? Ele vai te instruir, ele vai te corrigir, ele vai te trazer entendimento. E aí, durante o processo, o Espírito Santo de Deus vai testificar que nós somos filhos de Deus. E como ele testifica? Irmã Aline, você é filha de Deus. Não. Este processo aqui, o Espírito Santo de Deus vai testificar no espírito da Aline que ela é filho de Deus. Então, é uma testificação individual, exclusiva. Depois, o Espírito Santo de Deus vai nos testificar entre irmãos. Perfeito? E aí é por isso que aí nós andamos em unidade. Por quê? O mesmo Espírito que opera em mim, opera em cada um de vocês que aqui estão. Entendeu? Aí nós vamos andar em unidade, porque é o Espírito que está em mim e está em vocês também. Entende a questão? E aí dentro do processo, como nós somos filhos de Deus, nós vamos andar em comunhão com Deus. Mas quem vai trabalhar na vida de cada um de forma individual? O Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a andar, e aí passamos o quê? Ele vai revelar as verdades do Pai. Então o Espírito Santo de Deus, a gente vem, traz os ensinamentos, e no decorrer do dia, da semana, do mês, o Pai vai trazendo através do Espírito as verdades dele. Qual que é as verdades? Irmão, você está pegando um atalho que não agrada a Deus. O Espírito está falando, não vai por aí que vai dar ruim. É igual quem dirige nas estradas. O irmão aqui dirige na estrada, se não tomar cuidado em alguns lugares, o negócio vai azedar, vai ter problema. É a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus, falando, não pega esse caminho aí que vai dar problema. Você vai bater, vai se acidentar, vai se machucar, e depois eu vou ter que ainda te tratar ainda. É mais ou menos assim o Espírito Santo de Deus, quando ele está lutando pela nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. Então assim, nós entendemos que
O Pai vai revelar as verdades, ou seja, o Pai de amor, de graça, de misericórdia vai falar assim, filho ou filha, esse caminho que você está indo não é legal. Já é o Espírito Santo de Deus atuando em ti. Já é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Quando ele fala assim, ó, não vai por esse caminho, ele já está cuidando de você. Então ele está revelando verdades ao teu espírito, perfeito? E aí nós entendemos que o Espírito Santo de Deus convence a gente do pecado. Convence o mundo do pecado. Mas não é só o pecado, e aqui esse eu quero trazer. Ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Agora, olha que maravilhoso. Irmãos, sabe uma coisa aqui no Instituto que a gente não tem? Isso a gente não tem. Eu não fico olhando o pecado das pessoas, irmão. Porque eu já tenho a minha vida para cuidar espiritual, que já não é fácil. Então, quem me convence dos meus caminhos é quem? O Consolador, o Espírito Santo. Então, ele vai me convencer do quê? Do pecado. Ou seja, das coisas que não agradam a Deus. Então, se Deus está me mostrando coisas que não agradam a Ele, significa que o Espírito Santo de Deus está operando em mim. Glória a Deus por isso. Perfeito, irmãos? O Espírito Santo de Deus está falando assim, ó, cuidado com aqui, cuidado com aqui. Isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é pecado, isso aqui é transgressão, isso aqui é iniquidade. Glória a Deus por isso. Eu sempre costumo dizer nos ensinos que assim, a nossa vida com Deus é uma rua, é uma estrada sem fim até o reino de Deus. Lá tem curvas, tem atalhos, tem fuga, tem um monte de coisa. Mas Deus só nos deu um caminho reto. Mas a gente consegue fazer o caminho reto sempre? Não. E infelizmente, tem hora que nós pega fuga, pega atalho e leva uma chicotada e apanha de um lado, apanha de outro. Mas pela misericórdia ele traz a gente para o caminho de novo, perfeito? Ok? E aí o que ele vai dando para a gente nessa estrada? A sinalização. Certo? Qual que é a sinalização dele? A palavra. Ok? Então eu estou andando aqui. Ah, vai aqui 60 por hora, vai aqui 40. Na verdade, ele vai te dizer a palavra, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo ali. Você entendeu? Ele vai trazendo direção para nós. Então, ele vai nos convencer do pecado. É a primeira ação que você pode falar assim, o Espírito Santo está na minha vida. Como que eu sei? Ele está me convencendo do pecado. Entendeu? Antes eu não via pecado nisso que eu fazia. Oh, glória. Mas agora eu vejo o pecado. E por que eu não peco mais? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque o Espírito Santo de Deus está revestindo em mim. E por ele estar revestindo em mim, eu luto contra o pecado. Entendeu? Ele vai convencer do pecado. Depois, da justiça. Tanto da justiça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele fez por nós, e quanto do nosso senso de justiça. Perfeito? Porque nós temos que ser retos diante de Deus. Nós temos que buscar uma vida em retidão diante de Deus. Nós temos que buscar uma vida sóbria diante de Deus, justa diante de Deus. Então, eu preciso corrigir aquilo que o Espírito Santo de Deus está apontando em mim. Eu não posso ficar olhando aquilo que o Espírito Santo está apontando e achando que é normal. Eu não posso. Eu tenho que romper com os comportamentos malignos que não agradam a Deus. E aí a gente vai ensinando aqui esse processo. A gente vai ajudando você a vencer essas batalhas, que aqui nós chamamos de libertação. É um processo de libertação. Do quê? Dos comportamentos que não agradam a Deus. É o primeiro ponto. Depois, dos hábitos malignos que não agradam a Deus. A diferença do comportamento para o hábito. Comportamento é um aqui, um daqui um ano, um daqui, né? É num período. Já o hábito não, é contínuo, né? Às vezes a gente comete o erro durante o dia umas 20, 30 vezes, dependendo. Né? Tem pessoas, por exemplo, vou trazer ira facilmente, ficar raivoso facilmente. Deus não se agrada, perfeito? Mas eu tenho que tratar essa ira, eu tenho que tratar essa raiva dentro de mim. Como? Vou pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Certo? Todas as lutas que eu venci, eu não venci comigo, eu venci com o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus, todas as lutas que eu precisei vencer com Ele, Ele venceu comigo. Então, no final, eu entendi na minha matemática que eu não venci luta alguma. O Espírito Santo de Deus, o Pai e o Filho, venceu todas as lutas por mim.
Perfeito? Essa é a minha matemática. Eu não venci nenhuma luta, eu não venci nada. Ele venceu tudo por mim. Perfeito? Então, diante disso, quando ele convence, vai convencer do juízo. Qual juízo? O primeiro juízo que ele vai te convencer é que Satanás, aquele que te tenta te levar para o buraco com ele já está condenado. Esse é o primeiro. A segunda questão é assim, você quer ir para lá com ele? Porque vai ter o teu juízo também, vai ter o meu juízo também. Aí eu tenho que falar, não, Senhor, não quero ir para lá com ele. Eu quero ir para o reino de Deus. Aí então ele vai falar o quê? Arrependa-se e mude a rota, mude o caminho. Porque para lá é ele. Para cá é eu que estou te guiando. Perfeito? Então eu vou ter que fazer um 360 na minha vida. E aí nós vamos ensinando esse processo do 360 e dessa mudança de rota e de rumo que cada um de nós temos que fazer. E aí onde que isso vai alcançar? O nosso estilo de vida. Perfeito? Com a graça de Deus, amanhã vai estar as plaquinhas aqui, explicando toda essa questão que Deus nos trouxe como metodologia. Então, vai alcançar o quê? O nosso estilo de vida. Antes eu tinha um estilo de vida pecador, por exemplo, eu bebia, né? Gostava de um monte de música secular, era pagodeiro, perfeito? Eu tinha uma vida totalmente errante perante a Deus, mas eu achava que estava certo. Aí quem me convenceu que aquilo era pecado? O Espírito Santo. O que eu fiz? Abandonei. Mas eu não abandonei porque eu tinha força? Não, porque eu clamei ao Espírito Santo que eu tinha que abandonar aquilo. Eu não tinha força. Para abandonar a bebida, cheguei numa festa de 3 dias, eu parei no meio do meio do povo, todo mundo bêbado, eu também estava. Olha só como o Espírito Santo é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu falei, Senhor, olhei para o céu, 1h da manhã, eu falei, não aguento mais isso. 2 coisas o Senhor pode fazer na minha vida. Ou me leva diante de Ti, e eu vou agora, ou tira este mal de mim. Peguei aquele copo, peguei a latinha, terminei de tomar, falei, gente, eu vou deitar, eu vou dormir. Acordei no outro dia, o Espírito Santo falou para mim assim, ei, você não vai beber mais. Eu te curei. Falei, eu quero ver se é o Espírito Santo de Deus mesmo. Fui para a geladeira, estava em festa, tomado de cerveja. Abri, na hora que abri a latinha, um cheiro podre, fedendo aquela coisa, eu pus na boca, não consegui beber. Eu falei, meu Deus, não é que funciona mesmo? O Espírito Santo de Deus me curou, irmão. Mas qual que é o problema da bebida para quem bebe? É por isso que nós não julgamos. O problema da bebida, primeiro, se você bebe, os teus pensamentos, a tua consciência, ela vai ficar turva em algumas vezes. E provavelmente você vai cometer alguma coisa que não agrada a Deus. É o primeiro ponto. Ou vai se irar, vai ficar raivado, enfim, vai fazer alguma coisa que não agrada a Deus. É o primeiro. Segundo, quem te deu esse templo que é o corpo do Espírito Santo de Deus? Não foi Deus? Não foi o Pai? Você vai maltratar o corpo que é do Pai. Ele vai ficar adoecido, né? Ele vai ficar adoecido. Ele pode sofrer problemas internos, você pode perder a saúde por causa disso. Daqui 2, 3 anos você pode ficar acamado num leito de hospital. Por quê? Porque tomou uma bebida, tomou bebidas a vida toda, entendeu? Então é por isso. Então assim, você tem que escolher o caminho, você tem que escolher a direção daquilo que você quer servir. A gente vai obrigar você a parar de beber? Não. Não. Se o Espírito Santo de Deus, não te convencer ainda que o que você está fazendo é mal aos olhos do Senhor, o que eu vou fazer por você aqui dentro do Instituto? Orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua vida, para que um dia o Espírito Santo de Deus convença que aquilo que você está fazendo está errado. Enquanto isso, vamos ministrando, vamos aprendendo. Vamos buscando o caminho do reino de Deus. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu achava que eu estava certo por 40 anos, só porque Deus me deu um monte de livramento. Quando Deus me chamou caído no chão, o Senhor falou, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você, mas é o último chamado. Eu entendi no meu espírito que o Senhor já tinha me chamado um monte de vezes lá atrás, eu tinha dito não. E às vezes a gente julga na palavra, porque Pedro disse não para Jesus 3 vezes. Tá vendo, Pedro? 3 vezes. Irmão, quantas vezes nós dizemos não para o Senhor? Pedro só foi 3. Perfeito?
Então, é isso que a gente vai tratando aqui. A gente vai buscando uma cura interior, uma transformação verdadeira, genuína, sem colocar pressão, sem colocar processo, sem colocar, você tem que fazer. A palavra que eu mais, assim, irmão, repudio no meu espírito é, você tem que fazer. Perfeito? Porque eu sei que a pessoa tem que mudar, mas ela precisa entender que primeiro ela precisa do Espírito Santo de Deus para mudar. Ela não vai ter força para mudar sozinha. Ela não vai conseguir mudar sozinha. E aí, quando a imposição da mudança, o que acontece? A pessoa vai tentar fazer pela força do braço. Pela força do braço ela não consegue. O que vai acontecer? A pessoa, no decorrer do processo, se desanima, porque não conseguiu largar os vícios, se desanima porque não conseguiu largar as práticas que desagradam a Deus, porque ele não buscou o caminho certo, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar na tua vida. Você só vai vencer se o Espírito Santo estiver na tua vida. Perfeito? E aí a pessoa vai, se frustra, aí volta para o mundo. Aí o que a palavra de Deus diz? A casa limpa, vai voltar aquele que já governava com mais 7. Aí a pessoa fica totalmente perdida no mundo, por quê? Porque ela tentou fazer pela força do braço. E em Zacarias vai dizer o quê? Não por força, mas pelo meu espírito. Então aqui a gente entende o tempo de cada um. Eu demorei 40 anos para entender aquilo que Deus queria para mim. Como que eu vou querer que a pessoa mude em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano? O tempo é de Deus, a obra é de Deus. O que me resta é dar instrução para a pessoa. E se a pessoa quiser mudar, glória a Deus por isso. Então, irmãos, este é o processo. E aí, voltando aqui, brevemente, ele convence o mundo do pecado e ele separa a natureza carnal e espiritual. Essa parte é maravilhosa. Você sabia que você tem duas naturezas? Você sabia? Sabia? Glória a Deus por isso. Você sabia que você tem duas naturezas? Sabia? E uma vai governar a outra. Perfeito? Ou vai governar a natureza natural, ou vai governar a natureza espiritual. Mas, para você ser filho de Deus, qual que é a natureza que tem que governar? A natural ou a espiritual? A espiritual. Porque a espiritual vai revelar a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Vai te revelar a verdadeira identidade em Deus. Perfeito, irmãos? Então é por isso que vai existir essa luta entre carne e espírito, como a própria palavra de Deus diz. E essa luta ela vai ser constante até os nossos últimos dias aqui. Perfeito? Mas quem tem que vencer? A espiritual. Perfeito? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para ele nos ajudar a vencer essa batalha sobre a carne. Porque a nossa alma é como se fosse o nosso pêndulo moral. Não sei se já ouviram esse termo dessa forma, mas é isso. É como se fosse o nosso pêndulo moral. Como assim? Se a alma tendenciar para a carne, a gente só vai fazer o que é errado. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vão levar a gente para fazer todo tipo de coisa errada. Se a nossa alma tendencionar para o espírito, nós só vamos fazer o que agrada a Deus. Porque nós vamos viver através do que é racional. É por isso que Deus aceita um culto racional. Perfeito? Então, a nossa alma tem que tendenciar para o espírito e não para a carne. Perfeito? Eu estou vendo que minha alma está tendencionando, está indo muito para a carne. Dá uma parada, ora mais, jejua mais, medita mais na palavra, para que aquele espírito maligno que está ali tentando te tomar, ele vá embora. A palavra de Deus diz que tem caça de demônios só sai com jejum e oração. A gente acha que é só para a gente impor a mão na vida dos outros, expulsar o demônio dos outros. Mas o primeiro demônio que tem que ser expulso é da nossa vida. Então a primeira obra que a gente faz para limpar o nosso eu espiritual é fazer jejum para a nossa limpeza espiritual. Perfeito? Então no Instituto a gente ensina a prática do jejum. Perfeito? Eu mesmo faço jejum toda semana, pela graça e misericórdia de Deus. É 3 dias, graças a Deus, só na água ali, e cuidando, e o Senhor cuidando de mim, e assim. Alimento 4 dias em 3 dias em jejum. Porque aquilo que o Senhor quer que eu faça, exige de mim, né, esse sacrifício. Perfeito? Mas assim, todo mundo aqui é desse jeito? Eita, não precisa ser desse jeito, ok? Porque cada um vai jejuar, vai fazer de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu propósito. Perfeito, irmãos? Mas o jejum, lembra isso, é uma prática poderosa
Não é para expulsar as trevas da tua vida. Perfeito? Não é só para você impor a mão nos outros, não é só para você impor a mão nos outros, não é só para você libertar os outros, é para você fazer o teu próprio tratamento espiritual. A tua própria limpeza espiritual. Então, o jejum é uma prática. Irmãos, separou a natureza, já falei da questão de... Oh Deus, é hoje. Eu já falei da questão da libertação e da cura. Não, é que eu coloquei um ao contrário. Acho que agora vai. Ó, coloquei um ao contrário. Opa, ele nos cela para a redenção. Então, assim, nós temos que estar selado no Espírito Santo de Deus. Um desejo que tem que ter no meu e no teu coração é ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso resistir ao Espírito Santo de Deus. Perfeito? Eu tenho que falar assim, Senhor, eu quero estar selado no Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Espírito Santo de Deus vai mandar você fazer coisa que não está ali na tua vontade. Irmão, não, isso é coisa maligna. Tira isso do teu coração, tira do pensamento. Uma coisa que tem que ter desejo no teu coração é ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai conduzir você para a redenção, para a eternidade. Outra questão, o próprio Espírito Santo de Deus vai te chamar e vai te escolher para a obra qual Deus confiou na tua vida. Cada um de nós, irmão, independente se é uma obra pequena, uma obra grande, dependendo do chamado, toda obra para Deus ela é grande. Mas essa obra, esse projeto, vamos dizer assim, esse trabalho que Deus te dá, é para você só manter conectado na fiação. Não é uma coisa para te tirar do reino de Deus, pelo contrário, é para te manter ligado, manter antenado no reino de Deus e nas coisas de Deus. E cada um de nós, ao seu modo, e a gente ensina aqui também, tem um propósito específico, tem um chamado de Deus na vida. Perfeito? E esse chamado não pode morrer, não pode ficar apagado, não pode ficar oculto. É por isso que a gente vai ensinando tudo isso de uma forma progressiva, lenta, durante o processo. E aí, nós somos regenerados para uma nova vida em Cristo. Ou seja, né, dentro você vai aprendendo e vai se tornando essa nova criatura. Porque a palavra diz que nós precisamos nascer de novo, na água e no Espírito. Perfeito? Então nós temos que ascender para esta nova criatura. Nós temos que viver nesta nova criatura. Ok? E no decorrer, o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? Distribuir os dons, operações e ministérios. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar para aquilo que o Senhor nos confiou. Cada um de nós aqui tem dons espirituais que o Senhor liberou. E nós vamos ser cobrados desses dons nas regiões celestiais quando a gente partir. Então os dons estão para ser usado. Perfeito? Os ministérios estão para ser usado. As operações, ou seja, a funcionalidade está para ser usada. E nós precisamos usar dele. Nós precisamos fazer acontecer. Perfeito? Por exemplo, na minha vida, eu sei que eu tenho o dom de cura. Deus me deu o dom de cura. Perfeito? Se eu não usar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser cobrado disso. Quantas vidas, quantas almas poderiam ser curadas e eu não fiz nada? Então, quando Deus me manda, quando alguém me manda uma foto, essa pessoa está enferma, essa pessoa está com problema, essa pessoa... Senhor, é para orar? É para interceder por essa vida? O Senhor fala sim. Eu oro, intercedo, e graças a Deus pela misericórdia do Senhor, no anonimato mesmo, na minha vida com Deus, essas pessoas são curadas. Muitas pessoas Deus tirou já de UTI, muitas pessoas Deus já tirou de vários lugares, né? Uma jovem que veio até nós, né, Charles, que foi, qual que era lá, Charlão? Que é um dos mistérios que eu mais, assim, né? Que realmente Deus age, porque a criança de 10 anos estava com câncer no sangue, né? O lúpus lá, que é ela estava já na final da vida, terminal, os médicos desenganados, e Deus curou. Ela veio para o instituto, ficou com a gente só para ser curada. Deus curou, glória a Deus por isso. Perfeito? Então, assim, hoje, por exemplo, o Instituto, nesses próximos meses aí, vai assinar parcerias com alguns hospitais, né, para que a gente possa adentrar, para que eu possa adentrar. E eu sei que o Senhor vai levar cura, eu tenho certeza. Perfeito? Isso está tranquilo. Até, assim, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus trabalhando.
né? A gente vai assinar parcerias com o Boldrini, então eu já sei que vai ter crianças que estão lá passando por situações que vão ser curadas. Igual essa jovem, ela fazia quase toda semana hemodiálise, um processo de não precisa mais, ela está curada no Senhor. E pronto. Então assim, ou seja, os nossos dons, irmãos, a gente precisa gastar eles aqui na Terra. Perfeito? E aqui no Instituto a gente estimula as pessoas a gastar o dom que Deus manifestou sobre a vida dessas pessoas. Bem, somos discípulos de Cristo, guiados por propósito. O que isso significa, ser discípulo de Cristo? A palavra original é bem simples, e vocês conhecem, seguidor, né? Hoje é modinha falar, eu sigo pessoa, eu sigo tal pessoa, né? No Instagram, nos canais de mídia, beleza? Então, por que nós nos identificamos como discípulos de Cristo? Porque, primeiro, todos nós somos discípulos de Cristo, independente da denominação. Se você não tem isso no teu coração, trata isso com Deus. Porque antes de você tá pastoreado por alguém, estar em algum ministério, quem é o teu Senhor é Jesus Cristo. Então, primeiro você é discípulo de Cristo, antes de qualquer coisa. Você é seguidor de Cristo, das doutrinas, dos ensinamentos, tudo aquilo que a gente falou aqui. É o primeiro entendimento. O reino de Deus abriu para você por causa de Cristo. Então, você e eu, nós somos discípulos de Cristo. E esta foi a identidade ministerial que o Senhor nos deu. É por isso que está lá, vocês vão ver, comunidade de missões, discípulos de Cristo. Porque nós somos discípulos de Cristo. Ninguém aqui, eu dou ensinamento? Dou. Perfeito? Alguém aqui é meu discípulo? Não. E eu brigo, irmão. Se falar que irmão, eu tenho um taco de beisebol ali que, olha, eu brigo. Por quê? Porque eu não estou aqui para pegar ninguém para mim. Eu não estou aqui para tomar o lugar de Cristo. Eu não estou aqui para tomar o lugar de Deus. Eu estou aqui para ensinar aquilo que Deus me ensinou. Então aqui ninguém é discípulo do José. Perfeito? Aqui todos são discípulos de Cristo. E aí a nossa identidade central, então a gente já falou um pouco. Então assim, tem os locais que usa lá como pastor, diácono, né? Essas questões ministeriais. Por exemplo, a gente entende, a gente aceita, é a maravilha de Deus. Por exemplo, eu estava no monte lá e Deus trouxe um mistério lá, trouxe uma maravilha lá e passei 7 dias no monte, guardado por Deus no monte e foi bênção de Deus, aconteceu coisas e está acontecendo, é a maravilha, veio um renovo de unção espiritual e eu estou só distribuindo, irmão. Eu estou só distribuindo. Perfeito? Mas lá, daí Deus falou assim, eu vou levar um vaso meu aí, eu tirei ele da casa dele, ele está chegando aí. 3 dias depois que eu cheguei, o vaso chegou. Ele falou, ele vai te ungir. Eu falei, Senhor, ele vai derramar óleo na tua cabeça, em cima do monte. Senhor, derramou. No último dia, quando eu saí, né, Deus preparou todo o caminho, Deus deu direção na palavra, ministrou na palavra, foi descido o óleo sobre a minha vida. Então, quem que é o José? Discípulo de Cristo. Para entendimento como as denominações entende e compreende. Discípulo de Cristo, apóstolo do Senhor. Perfeito? Deus me deu, né, esse título lá, essa honraria lá de apóstolo. Dia 11/11 de 2026 agora, nós vamos fazer aqui uma ação. Já está, os apóstolos vão estar, já vai estar uma equipe, nós vamos preparar esse ambiente para 50, 70 pessoas, que nós vamos fazer este ato público. Né? Já está marcado, já está tudo preparado. Então, assim, quem que dirige, quem que coordena o Instituto ID Prover? O apóstolo José Souza. Para aqueles que precisam. Mas quem que é o José Souza para o Instituto? Discípulo de Cristo, ponto. Entende? Tranquilo? Bem, a nossa função estratégica. Então, assim, é discípulo de Cristo mais o propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? Agora vocês vão entender. O meu propósito de vida é ensinar. É curar. É libertar. Perfeito? Então, sou discípulo de Cristo e o meu ministério ensino. Simples, né? Mas é maravilhoso a glória de Deus. Perfeito? Outro, discípulo de Cristo, administrador. Certo? É aquilo que Deus deu para você fazer, é o teu ofício. Perfeito? Muitos Deus deu um ofício de estar dentro ministerialmente falando, outros não. Por exemplo, o irmão aqui, Deus colocou no coração, na vida dele, tratou, e ele é um caminhoneiro no Senhor, não é? Então ele é um discípulo de Cristo
E a tua vida ministerial é o quê? Condutor. Você entendeu? Né? Ele leva alimento, vida para outras pessoas, ele zela pela vida das outras pessoas, mesmo se as pessoas não entenderem. Porque se o caminhoneiro não levar o alimento, não levar a comida, não levar os materiais, seja o que for, como que nós vamos ter o luxo de receber tudo isso dentro da nossa casa? Olha como Deus cuida de nós. Então, dentro da estrutura, Deus prepara cada um dentro daquilo que Ele nos capacitou. Perfeito? Entendeu? Então, os nossos nomes em relação a Deus, é bem simples. O tetagrama de Deus, né, é o YW, Rud, V, Vad, Re. É isso? Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. Né? E aí, diante disso, né, essa palavra, o nome dele é Iarro. Né? Iarro. Então, nós chamamos Deus de Iarro. Por quê? Porque é o nome original, é o primeiro nome dele. Então, aqui no Instituto, em alguns momentos, você vai estar na administração e nós vamos estar, de vez chamando Deus, o Deus vivo, vamos estar falando Iarro. O que é isso? É o Deus, irmão. É o nome, é o primeiro nome dele. Aí depois você vai ver a gente chamando o Jesus Cristo de Yahusha. O que é Yahusha? Yah, primeiro nome do Pai, Shá, que salva. Então, Yahusha salva, o Filho nos salva. Então, às vezes você vai ver nós chamando Yahusha, porque nós estamos chamando o nome original do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito? E o Espírito Santo de Deus Eu tenho um pouquinho de problema de dicção da língua, tá, gente? Rua Rakosh. Tá vendo? Perfeito? Por quê? Que é o Espírito Santo de Deus na sua primazia. Ok? No seu nome. É como os primeiros chamavam o Espírito Santo de Deus. Então, em alguns momentos você vai ver que a gente chama de Espírito Santo, outro momento não, de Jesus Cristo, outro momento não, e Deus, porque a gente está começando a fazer com que as pessoas entendam isso. Qual que é o nosso objetivo? É chegar num momento que a gente só chame pelo nome originário. É o que a gente gostaria de chegar no decorrer da nossa caminhada. E aqui, uma base em Marcos 10, 42, 45, é aquele que quer ser grande, ele deve sempre servir. Eu sempre costumo dizer aqui, eu sou um da liderança do Instituto, né? Estou à frente do Instituto, mas eu sou desde zelador, né? Pintor, eu faço de tudo aqui, irmão. Então, tipo assim, não tem. Então, tipo assim, eu estou aqui para servir, e aquilo que aparece para ser feito, eu não tenho medo, não tenho receio. Se tiver ali, se eu tiver disponibilidade para fazer, eu vou pegar e vou fazer. Não vou ficar esperando, você entendeu? Porque eu estou num nível de liderança que eu não posso fazer isso, não posso apertar o parafuso. Não. E eu espero que isso nunca morra dentro de mim. Perfeito? Porque a gente precisa viver o que a Bíblia verdadeiramente prega. Aquele que quer ser grande, aprenda a servir. Você quer fazer a obra de Deus de uma forma bem clara, genuína e verdadeira? Coloque isso no coração. Sirva sempre, da onde você estiver. Da forma que você conseguir, do modo que você conseguir. Bem, dito isso, já vamos lá. Nosso propósito estratégico e cultural. Irmãos, nossa missão. O que fazemos e por que existimos? Então, por que existimos? Capacitar, inspirar e formar líderes e cidadãos para ser discípulos de Cristo com excelência acadêmica e cosmovisão cristã, equipando-os a exercer influência transformadora em suas esferas de atuação por meio de Cristo, do Espírito Santo, para a glória de Yahweh e o bem da sociedade. Então, nosso principal objetivo, capacitar, inspirar e formar líderes. Perfeito? Porque todo mundo é líder no nível de atuação que está. Todo mundo exerce um papel de liderança. Ok? Todo mundo influencia alguém na vida. Todo mundo. E depois a visão, onde a gente quer chegar. Ser reconhecido mundialmente como uma referência em ensino e pesquisa cristã que promove a integração da fé com sabedoria, inteligência e conhecimento, gerando uma comunidade de discípulos agentes, ou seja, discípulos que agem, discípulos que fazem acontecer, discípulos que se envolvem com a causa que é Cristo,
perfeito? A gente é tratado, preparado para fazer alguma coisa, para ter um campo de atuação. Então, comprometidos com a verdade do Evangelho e o desenvolvimento integral do ser humano. Então, é onde a gente almeja chegar através do nosso Senhor. E nossos valores, os nossos pilares de conduta? Bem, irmãos, aquilo que nós acreditamos e que o Senhor está trabalhando em nós, primeiro, acreditamos que o reino de Deus, se você não expelir integridade, significa que você está sendo tratado dentro do processo. Porque integridade é um pilar de Cristo. O caráter de Cristo, ele foi íntegro até o fim, do começo ao fim. Então nós temos que chegar nessa excelência, ser íntegros. Então ter um caráter moral e ético que verdadeiramente agrade a Deus e que a gente por nada deixa ser corrompido. Essa é a magnitude que a gente busca alcançar. Aplicação: agir com honestidade e coerência, alinhados à autoridade das Escrituras. Fundamento: fidelidade à palavra do nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, e a base, 1 Coríntios 2,16. A outra questão, nossos valores: excelência, diligência, buscar o mais alto padrão em tudo aquilo que a gente está fazendo. É entender assim, eu estou trabalhando lá dirigindo, eu tenho que dar o meu melhor. Porque eu não estou fazendo para o homem que me paga, eu estou fazendo para Deus que me criou. Perfeito? Esse é o exemplo. Eu atuo com crianças, eu não estou cuidando de crianças, eu estou servindo a Deus e pela vida dessas crianças. Você entendeu? Então, no ambiente que a gente está, seja a atuação que a gente está, nós estamos servindo a Deus através daquele ambiente que a gente atua. Perfeito? E é por isso que a gente tem que buscar o quê? Uma excelência naquilo que a gente está fazendo. Outra questão é serviço e comunhão. Aplicação: servir a comunidade com humildade e promover um ambiente de respeito mútuo e cuidados mútuos. O que é isso na prática? Irmãos, aqui primeiramente nós respeitamos todas as denominações. Toda a forma de pensar, de agir, cada um tem a sua direção e cada um tem a sua responsabilidade com Deus. Então assim, não é porque pensamos um pouquinho diferente de A ou de B e de C, que nós não respeitamos aquilo que é a igreja, a parte ministerial da pessoa. Outra questão é que assim, não adianta, não é porque eu estou numa situação melhor que eu vou jogar pedra no irmão que está ali do lado. Porque o irmão está na situação, porque está em pecado, porque está isso, porque está aquilo. Não. O que eu posso fazer para ajudar? É um respeito que eu tenho que ter sobre uma vida que está ali. Então, qual que é o respeito? Como que eu posso ajudar? Posso ajudar? Se eu não posso ajudar, eu calo minha boca. Eu fecho a minha boca. Se eu não posso fazer nada, eu fico quieto. Então, servir e comunhão. Depois, relevância cultural. Estimular o diálogo construtivo para impactar positivamente de forma cultural a sociedade. Ser luz e sal. Uma coisa, Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser da mesma forma que aquela região ela atua, que aquela região vive. Perfeito? Então, assim, se eu vejo uma cultura que não agrada a Deus, eu não vou me misturar naquela cultura, viver aquela cultura, como muitos entendem dessa forma errada, para alcançar uma vida. Às vezes, daqui a pouco eu fui lá e me perdi. Perfeito? Né? Eu tenho que chegar naquela cultura e tirar aquela pessoa da escuridão. Então, eu tenho que trazer ela para fora desse ambiente que ela vive. É diferente. Por exemplo, eu não posso... Por exemplo, a gente vive, infelizmente, num país que a cultura delas é corrupção. Não é porque a cultura é corruptiva eu vou ser corrupto. Perfeito? Se eu conhecer uma pessoa corrupta, eu tenho que tirar ela desse ambiente. Por isso que eu sou sal e luz. Né? Se eu vejo uma pessoa praticando a coisa errada por causa que a cultura imprime isso nela, eu tenho que ensinar os valores cristãos para que ela saia desse lugar. Você entende? Tranquilo? É nesse sentido. Depois nós temos aqui a unidade na diversidade. Valorizar os dons de cada pessoa em um ambiente inclusivo sem comprometer as doutrinas essenciais. Unidade do corpo de Cristo. Ou seja, Deus deu para cada um de nós operações, ministérios, dons. Perfeito? Eu tenho que respeitar o dom de cada um.
E este dom é o que vai nos dar unidade no corpo de Cristo. Entendeu? Tranquilo? Beleza? E é o que vai fazer a gente avançar o reino de Deus. Já estamos chegando, irmão, é bem tranquilo. Então, a nossa estrutura e as doutrinas essenciais. Primeiro, fundamentação da verdade, a questão do ser de Deus. Então, nós temos aqui, como falamos, a Sagrada Escritura como base, como pilar, e o ser de Deus, essa questão da Trindade. Deus é o nosso Pai, é o Criador soberano, é o que governa todas as coisas, e nós somos o que? Dependentes de Deus, dependentes do Pai Eterno. Perfeito? Depois eu vou entender que Jesus Cristo, Yahshua, é o Filho, que Ele morreu por mim e por cada um que está aqui. Só que eu preciso entender uma coisa bem clara. Nós cremos na sua ressurreição corporal, ou seja, Ele ainda vai vir em glória corporalmente sobre a face da terra. Nós acreditamos nisso. Cremos também na ascensão aos céus. Ele é o único mediador e sumo sacerdote, ou seja, eu posso interceder, orar por você, mas quem verdadeiramente faz a diferença na tua vida é Jesus Cristo. Perfeito? Às vezes as pessoas delegam para outros aquilo que só Jesus pode fazer. Então a gente ensina você a buscar a Deus, a buscar Jesus Cristo para Ele interceder por você, a ter uma conexão com o Espírito Santo de Deus, a conversar com o Espírito Santo de Deus. Né? Se eu fizer uma pergunta, você conversou com o Espírito Santo de Deus hoje? E dessa conversa saiu coisas boas? Ah, não, hoje eu não conversei. Não, então chega em casa e vai conversar antes de dormir, porque não perca um dia sem falar com o Espírito Santo de Deus. Porque no reino de Deus você vai estar com Ele o tempo todo. Então por que você vai perder tempo aqui? Fale com o Espírito Santo de Deus. Então a pessoa é obra do Espírito Santo de Deus. Então assim, Ele habita no discípulo, Ele nos guia para uma vida de santidade progressiva, Ele distribui os dons para a edificação da igreja e todos os dons ainda estão operantes hoje. A gente crê que os dons estão em operação hoje. Perfeito? Que não cessou os dons do Espírito Santo de Deus. Não cessou a manifestação do Espírito Santo de Deus. De cura, milagre, prodígio, maravilhas. Não cessou. Nós acreditamos que ainda está em operação. Bem, o homem e o pecado, a antropologia, né, a condição humana. Então, a criação e queda, se pelo homem surgiu o pecado, ok? Por um homem, por Cristo nós somos regenerados. Então, essa é a base central. Né? O pecado entrou por Adão e Eva, por Adão, e Jesus Cristo, ele venceu o pecado e nos redimiu para uma vida nova através dele. Então, responsabilidade. Apesar dessa depravação que existe no mundo, cada indivíduo é responsável perante a Deus por suas ações e escolhas. É aquilo que a gente fala. A gente vai ajudar, né? A gente ajuda, a gente coopera, mas a responsabilidade é única e exclusiva da pessoa. Né? Cada um tem essa responsabilidade perante a Deus. A salvação vem pela graça e pela fé, né? Você precisa ter fé em Jesus Cristo. Você precisa acreditar em Jesus Cristo. Você precisa acreditar verdadeiramente que Ele morreu na cruz por mim e por você. Você precisa acreditar em espírito que o sangue de Jesus desceu por aquele madeiro e tocou a terra. E por isso que nós somos regenerados. Nós somos transformados. Passamos a ser uma nova criatura nele. Então não existe nenhuma outra forma de você alcançar a grandeza do reino de Deus, somente através de Cristo. Perfeito, irmãos? Bem, a igreja, o que nós entendemos, a igreja está na terra por uma missão, a igreja está na terra por uma ordenança de Deus. Mas o que é a igreja? Às vezes as pessoas confundem do que a gente tem como entendimento. A igreja para nós é a pessoa, o indivíduo. Então, aqui, cada um de nós é a igreja, é o templo do Senhor. Cada um de nós aqui. Juntos nós formamos uma unidade, em comunhão, uma comunidade. Aí somos igrejas.
Então, quantas igrejas tem aqui? Perfeito, meus irmãos? O que é o espaço? O que é a instituição? É só para a gente, é uma ferramenta. É uma ferramenta para a gente. Se nós não tivéssemos essa ferramenta, nós íamos estar lá na frente agora. Cadeira, o ventiladorzinho, perfeito? A luz, é só ferramenta. Isso aqui, estrutura é ferramenta. Estrutura não leva ninguém para lugar nenhum. Mas ela ajuda você na edificação, perfeito? Mas igreja mesmo é a pessoa. Ah, eu vou para a igreja. Espera aí, irmão, calma aí. Você vai para onde? Você é a igreja. Você entendeu? Você é a igreja. Então faça da tua casa a igreja. A gente sempre fala aqui, faça do teu ambiente a igreja. Porque você é a igreja de Cristo. Aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, as suas mãos, você representa a igreja de Cristo. Se Cristo está em você, se o Espírito Santo está em você. Perfeito? Então você é a igreja. Aqui nós costumamos dizer que a gente vai em comunhão com os irmãos. Porque a igreja sou eu. Eu não posso dizer que eu estou indo para a igreja se a igreja sou eu. Perfeito? Então, alguns entendimentos um pouco diferentes, mas o objetivo é que a gente acrescente ao corpo de Cristo. Bem, vida e fé, nossos princípios de ética e conduta. Ética e vida. Cremos que a vida cristã exige um compromisso com a santidade pessoal, a justiça e o amor ao próximo. Assim, irmãos, o que a gente entende? Sem santidade, irmão, você não vai conseguir se desenvolver perante a Deus. Então, nós precisamos do arrependimento, nós precisamos da libertação em algumas áreas da nossa vida e nós precisamos ser conduzidos no processo de santidade pelo Espírito Santo de Deus. E quem é que nos santifica? A palavra de Deus, como ela diz. A verdade, a palavra de Deus vai nos santificar. Ok? Então, nós acreditamos neste processo. Nos arrependemos dos maus caminhos, nós não queremos os maus caminhos. Já abre outra oportunidade de libertação de pensamentos, campo imaginário, condutas que não agradam a Deus. Então nós vamos começar por um processo de libertação. Depois entra o processo de santificação. E, ao mesmo tempo, em alguns casos, tudo isso acontece de forma simultânea também na vida da pessoa. Depois, casamento e sexualidade, a aliança entre homem e mulher, né? E essa questão de só o homem e mulher. Foi isso que Deus trouxe e é isso que existe. É isso que nós cremos. Depois disso, financeiro e generosidade. Cremos que o Pai é o proprietário de todas as coisas e somos seus administradores. Ou seja, você é administrador dentro da tua casa, mas a tua casa ainda é do teu pai. O carro é do teu pai. A conta bancária é do teu pai. Tudo que você tem, roupa, tudo que você olhar, se você olhar a tua despensa cheia, é Deus que deu, então tudo é dele. Você nunca pode olhar como é meu. Nós ensinamos você a olhar tudo na primazia de Deus. Tudo é de Deus. Você usufrui daquilo que Deus te dá, mas é de Deus. Não se apegue a nada nessa vida, a não ser ao Criador. Porque hoje você pode ter um carro, amanhã você pode não ter. E você pode ficar doente, deprimido, porque de repente você perdeu o carro. Fique deprimido e doente se você perder a Deus. Mas o carro que Ele te tirou hoje, amanhã você pode ter um melhor. Perfeito? Então, assim, essa é a primazia. Depois, os recursos devem ser gerenciados com diligência, transparência e responsabilidade. E a generosidade deve ser uma marca do Instituto. Como assim? Aqui no Instituto nós não obrigamos ninguém. Vou andar com o Instituto. A irmã Cláudia está aqui e fala, irmão, eu quero andar com vocês e vamos estar junto aí, blá blá blá. Como que eu faço para dizimar? Irmã, não tem dízimo. Não tem dízimo. Como que eu faço para ofertar? Não tem oferta. Oxe. Não tem dízimo, não tem oferta? Como que vocês vivem? Deus está ensinando. Mas, agora eu quero que você entenda uma coisa. Você tem no teu coração o desejo de dizimar?
sem obrigação, sem imposição? Ah, eu tenho, irmão. O meu coração sente esse desejo, essa necessidade de eu tirar uma 10ª parte e fazer um dízimo. Ah, meu irmão, nós vamos aceitar, nós vamos usar os recursos na estrutura, mas você não é obrigado a fazer isso. Não existe a obrigação, existe o coração generoso em querer fazer. Porque o que Deus se agrada é um coração generoso, não algo obrigatório. Nós não ficamos olhando aqui quantas pessoas oferta, dizima, não. Nós não passamos nem salve no meio das nossas ministrações, não tem. Por quê? O coração tem que estar generoso. Porque o que Deus se agrada de mim e de cada um de nós aqui é nosso coração generoso. É o primeiro ponto. Ah, eu quero fazer uma oferta para o Instituto. Ah, meu irmão, nós vamos aceitar. É generoso? É de bom coração? É de boa vontade? Sim. Ok, nós passamos a conta, você vai lá e faz a oferta. Nós aceitamos. Mas nós não obrigamos ninguém a fazer nada. É o Senhor que vem nos suprindo as nossas despesas, nossas dificuldades, tudo aquilo que nós estamos passando. É por isso que nós temos hoje, para algumas pessoas, nós usamos o carnê missionário, algumas pessoas ofertam por nós através do carnê missionário, outras pessoas recebem, nos ajudam e abençoam através do café missionário, que é o caminho que Deus nos deu para suprir todas as nossas despesas, nossas necessidades, o nosso crescimento institucional, todo ele vai vir através do café missionário. Nesse momento, é a principal e primeira fonte de recurso, perfeito? Porque uma coisa que a gente entende, muitas pessoas, às vezes, não estão bem financeiramente para tirar 10% do seu salário, ok? Vai faltar para completar a sua necessidade de casa. Então, como que eu vou exigir de uma pessoa uma coisa que ela ainda não tem condição de ofertar? Ok? E outra, se a gente obrigar a pessoa a fazer uma oferta, certo? Nós estamos tirando tudo que Jesus fez na cruz. Porque é pela graça que nós somos salvos. Não é por condição financeira nenhuma. Nenhum de nós pode dar nenhum recurso para ser salvo, para ser alcançado. Nenhum de nós pode dar algum recurso para ser ungido para alguma coisa, separado para alguma questão no ministério. Muitos ministérios usam a assiduidade em relação a ofertas, dízimos, para poder consagrar a pessoa para alguma coisa. Ok? Então essas correntes aqui nós já quebramos. Então não existe isso aqui. Ok? É importante entender, porque é uma primícia, é um passo muito importante, tá? Em relação à questão do dinheiro. Então, é a generosidade. Só rapidinho, no caso, do dono desse salão. O dono desse salão, nós pagamos o aluguel para ele. Ele compra café nosso, compra café missionário e ainda faz uma oferta. E ele é adventista. Então, assim, ele dá o dízimo dele lá. A gente dá mais um aluguel para ele, mas mesmo assim ele sente no coração, ele entra na Charles, faz o Pix aí que eu quero fazer uma oferta hoje. Amém. Então são pessoas que sentem no coração e fazem essa generosidade. É isso daí. Aí aqui, só para a nossa estrutura organizacional, aquilo que a gente falou, servindo com propósito, ou seja, servindo por meio do propósito que Deus tem na tua vida. Então, como 1 Coríntios 7, 20 e 24, esse eu quero pôr. E já estamos chegando no final, mas irmãos, só mais um bocadinho. Que a gente já está chegando no final já. Aqui. Aquela questão de Deus dar cada um para nós uma posição. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, ou seja, você já servia a Deus de alguma forma, então você foi chamado na condição de servo. Não te preocupes
Mas se tu pode chegar a ser livre, aproveite bastante. O que é essa questão de ser livre? Né? O que é essa questão de ser livre? Às vezes, Deus não te trouxe no sentido de ministerial, a vida toda com Ele, separado para viver a vida toda com Ele. Mas Ele te deu a liberdade de você constituir casa, trabalho, emprego, família e viver a tua vida com Ele, mas dentro da sociedade. É nesse sentido, perfeito? Então, aqui ele já está dizendo, uns foram chamados para viver uma vida completa com Ele. Ele tirou, separou e acabou. Outros, ele falou assim, você foi, beleza, você foi chamado ali para ser livre, para ter a tua vida, para ter a tua família e tal, então fique cada um na sua vocação. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre no Senhor. Ou seja, mesmo você estando com Deus, servindo a Ele, você tem que sentir no teu coração que você é livre nele, mas livre para fazer o que Ele quer. Então você se torna escravo dele também. E semelhante também àquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Fosse comprado por um preço, não sejais servos dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Então assim, o que nós tratamos aqui no Instituto? Ninguém está aqui para ser servo do José, escravo do José, obediente ao José. Cada um tem que permanecer naquilo que o Senhor chamou. Então nós não estamos aqui para ser servo de homens. Nós estamos aqui para cooperar naquilo que o Senhor chamou, cada propósito de cada vida, e ali a gente complementa um todo. Mas ninguém vem aqui, por exemplo, para completar o meu propósito. É isso que eu gosto de deixar bem claro. O Charles está aqui porque tem um propósito de Deus na vida dele. E o Instituto complementa esse propósito na vida dele. Então, para o propósito do Charles, se torna mais fácil dele estar conosco, de caminhar junto com a gente. Então, automaticamente, a gente vai aumentando aquilo que o Senhor tem conosco e o Charles vai alcançando o propósito da vida dele. Mesma coisa, a Aline. Perfeito? Ela tem um propósito com Deus e o Instituto ajuda ela a alcançar o propósito que ela tem com Deus. Perfeito? E mesmo assim, cada pessoa que for chegando aqui, mas cada um, na verdade, se torna servo e escravo de Cristo. Perfeito, irmãos? E já estamos finalizando. Bem, aqui ele é bem simples, a nossa posição a gente já falou. Usamos os apócrifos para nos ajudar nessa questão de estudo, de conhecimento. O próprio Martim Lutero, ele traz que os apócrifos, os livros, eles não são considerados iguais às Sagradas Escrituras, mas assim ele é proveitoso para ler e aprender e buscar conhecimento. O nosso DNA, então o que nos move? Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus é o que nos move. Nós buscamos através de oração, de jejum, de comunhão, que o Espírito Santo de Deus fale. Nós não tomamos nenhuma decisão precipitada como instituição. Até na minha vida eu não tomo. Tudo é direcionado pelo Senhor, movido pelo Senhor. Ele fala, eu executo. Ele não fala, eu fico quieto. Focados em Cristo e transformados para servir. Então esse é o nosso DNA. Nossa identidade e propósito. Nossa identidade, discípulos de Cristo. Nosso propósito, fazer discípulos. Então nosso objetivo aqui é que cada pessoa que vem chegando vai aprendendo e vai se tornando um discípulo de Cristo. Então vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, vai se alinhando a Deus e vai vivendo por meio dele. Ser guiado, então nossa direção é seguir a Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, amar o Pai sobre todas as coisas e o próximo, ter a fé em Cristo e ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse é o aspecto do nosso DNA. Então, assim, aceitamos as divergências doutrinárias e teológicas, como falamos, e respeitamos tudo com amor fraternal, ok? E também nós pedimos que respeitem a nossa visão
e o direcionamento espiritual que nós seguimos. Sendo transformado dia após dia num ser semelhante a Cristo, a nossa natureza espiritual, tornando a forma no nosso homem interior. E aí, aqueles que desejam se unir a nós no decorrer, hoje é a primeira apresentação, nós oramos, entregamos a este material, este documento diante do Senhor, né? Então, aqueles que vão se unir a nós, cada família, né, cada pessoa que seguir a nós, vai receber um livrinho desse, com tudo aquilo que nós acabamos de falar, que nós acabamos de apresentar, e no final tem todos os versículos bíblicos para a pessoa se aprofundar, para a pessoa reler, ver, né? Então, assim, e essas famílias, elas passam a andar, passam a caminhar conosco, passam a fazer parte dessa jornada através do Instituto ID Prover. Então, aqueles que forem, né, que quiserem seguir, depois é só, é só pegar e pedir o livrinho. O livrinho já está querendo até pular da minha mão, está querendo ir para a mão de alguém aí, e levar para casa e fazer a leitura. E fazer a leitura, que já está pulando aqui já. Já tem fogo do céu aqui, irmãos, para a glória de Deus. E aí, irmãos, então, o nosso lugar, o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube. Todas as ministrações, trabalho, tudo que a gente faz está no canal de YouTube, como a gente se move. E nós sempre deixamos isso como o que nós acreditamos. Se você quiser vir, quiser andar, quiser caminhar, chega de mansinho, chega com calma, né? Vem entendendo, vem compreendendo. E antes de você querer algo, venha servir primeiro. Né? Senta um tempo à mesa, senta um tempo aqui, venha servir primeiro, entendeu? Para encontrar o seu lugar, para encontrar a tua posição. Né? Vamos orar, vamos interceder, vamos ajudar. Que você de fato encontre o teu lugar em Cristo, para depois todas as coisas, elas convergir na tua vida para o bem e não para o mal. Né? Perfeito, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Porque agora é só as perguntas, a gente finaliza, tomar um café lá rapidinho e a gente finaliza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tranquilo? Então tá bom, pode encerrar, vamos encerrar aí a apresentação. Obrigado pela presença de cada um, Deus abençoe a vida de vocês e que cada vez mais no decorrer a gente tenha mais pessoas aqui conosco, aprendendo como a gente se movimenta para a glória do Senhor. Amém, meus amigos? Muito obrigado, tá?